Então, gente, tô aqui tomando café e vou falar um pouco pra vocês. Me perdoa por estar assim. Tem certas coisas, né, que a gente tá passando, eu e meu esposo, como por exemplo, a gente ainda não encontrou o local pra, tipo, se mudar, né? Seja casa ou seja apartamento, seja aluguel ou seja comprado. A gente ainda não conseguiu o local que a gente quer, o local que a gente, né, almeja, mas ainda assim estamos orando e tentando ter fé, sabe? Claro que vem às vezes falta de fé ou então muita preocupação, mas graças a Deus isso a gente tá crendo em um milagre, a gente tá crendo que Deus vai agir, que mesmo que a gente não tá vendo, Deus vai agir. E outra coisa também, né, que tem, sabe, tirado minha paz é a questão da igreja que eu tô indo. Mas também estou confiando em Deus, sabe? Eu dou graças a Deus porque eu já fui no Brasil, né? Em uma igreja parecida, me lembra da última igreja que eu fui no Brasil. E foi interessante assim que a gente, ou melhor, eu tinha conseguido fazer amizade muito rápido no Brasil. Era bem aberta a igreja, assim, eu vi gente boa, sabe? Só que aí mudaram comigo, mudaram e eu não entendo, ou melhor, eu entendo um pouco porque e eu fico decepcionada por isso, porque assim, logo depois que descobriram sobre mim, sobre questão de pecado meu, mudaram comigo, sabe? E eu não estava mais em pecado, eu não estava nem pensando, não estava cometendo pecado, não estava, sabe? Mas eu não quero me justificar, mas eu fiquei triste, claro, eu fiquei triste porque a igreja mudou comigo, sabe? Sabe uma coisa assim que, ué, como assim a pessoa muda da água pro vinho? Como é que é isso? Como assim pararam de falar comigo sendo que eu não fiz nada de mal pra eles, mas acho que tiveram uma imagem minha, né, perfeita, e eu não sou perfeita, sabe? Mas graças a Deus, continue firme em Deus, assim. Eu sabia qual era o caminho, a verdade, e antes de ir para essa igreja eu tava super mal, eu tava super abalada, eu tava assim com minha fé lá embaixo. E quando eu fui na igreja, né, eu pude reorganizar melhor minhas coisas dentro de mim, sabe? Eu e Deus, eu e Deus na igreja também, sabe? Eu e Deus fora da igreja e eu e Deus dentro da igreja. E assim, a gente, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu pensava, nossa, agora tudo vai ser mil maravilhas. Aqui vai ser tipo um, um filme, sabe, que tudo tá certo, que tudo tá bom, sabe? Eu pensava assim, que tudo que eu perdi, ou tudo que eu não tive no Brasil, na igreja, eu pensava quando eu vim pra cá, vai ser mil vezes melhor, vai ser algo sobrenatural, vai ser algo, sabe, cheio de amor, cheio de unção, cheio de Deus. E assim, mas Deus cada vez mais tem me mostrado, não são perfeitos. Igreja não é perfeita. Toda igreja vai ter alguma coisa que você não vai gostar. Toda igreja vai ter alguém, sabe, que tipo, pode falar mal de você, sabe? E mas assim, eu tô tendo fé isso.
Deus tá no controle. Parece que tá tudo bagunçado, parece que tudo não tá, sabe, que tá tudo aperreado, ou sabe, que não tá indo pra frente, que não tá a coisa se desenvolvendo. Mas a gente tá tentando isso. E que Deus nos ajude a aumentar a nossa fé, sabe? A gente tem que... a gente precisa disso, a gente precisa aumentar a nossa fé, a gente precisa orar mais pra saber o que Deus quer, sabe? A gente, no nosso coração, a gente quer logo a casa, mas esses dias meu esposo estava ouvindo uma mensagem de uma mulher aqui dos Estados Unidos que mora na Flórida. A gente não é da Flórida, mas ela, mesmo à distância, sabe, acabou falando uma mensagem que parecia que era pra gente. E aí ela falou na questão de que às vezes Deus quer que espere mais um pouco para a bênção ser aberta, né? Porque a gente quer logo a bênção, a gente quer logo a prosperidade, a gente já quer logo resolver todos os nossos pepinos, todos os nossos problemas. Só que aí é interessante que tudo Deus faz com propósito. E mesmo que a gente não entenda, Ele quer falar algo sobre onde a gente está, sabe? Onde eu estou, Deus quer falar algo pra mim. Onde você está, Deus quer falar algo pra você. Às vezes é conserto, às vezes é espera, às vezes é renúncia, às vezes é mudança, sabe? Mas eu tô feliz assim, que ainda assim Deus é Deus, sabe? Ainda assim que diante de problema ou diante de sem entender, sabe? Quem sou eu, né? Quem somos nós? E aí eu vejo isso, que Deus é Deus. Deus sabe tudo. Se a gente coloca os nossos olhos para Ele, se a gente vai na igreja olhando para Ele, se a gente vai se a gente lê a Bíblia e coloca os olhos nele, sabe? Então, a gente não vai perder o foco. A gente vai entender, nossa, eu não entendo nada, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus sabe. E isso me basta. Deus sabe, isso me basta. Vou tomar mais outro gole aqui de café. O café que eu fiz aqui é café americano. Tá bem ralo, não sei como é que... Assim, tem horas que eu gosto de tomar um café ralo, né, parecendo um chafé. Mas tem horas que eu gosto bem forte. Hoje eu queria bem forte, mas eu pensava que o café seria mais forte e acabou que veio mais fraco. Mas que Deus continue nos dando a força, sabe? Porque tem que ser Deus, sabe? Eu entrei na igreja, eu fui pra igreja, tanto do Brasil quanto e os melhores momentos, sabe? Era isso, é quando eu me voltava pra Deus. Quando eu tava na adoração no último domingo, eu me concentrei, tentei me concentrar totalmente em Deus. E eu tentei dar o meu melhor na adoração, no domingo, né? E o melhor, ontem, né? Domingo que eu tô falando é ontem. E foi incrível porque, assim, o que eu mais queria era ouvir as vozes dos anjos, sabe? Eu não queria ouvir quem tava lá na frente, eu não queria saber de quem tava do meu lado, quem tava cantando, quem não tava, quem tava chorando, quem não tava, quem não tava só calado, ouvindo, sei lá o que tava fazendo, se tava com luz ou sem luz, e eu também tava de olho fechado, whatever, sabe? Independente se a luz ia estar ligada ou não, eu tava de olho fechado.
Porque assim, às vezes a gente se preocupa com tantos detalhes que o mais importante não são os detalhes, o mais importante não é como é que vai organizar a igreja. O mais importante é Deus, sabe? Se Deus não tá na igreja, sai da igreja, porque eu quero estar onde Deus tá. Eu quero estar onde eu vou estar cada vez mais cheia do Espírito Santo, eu vou estar cada vez mais perto de Deus. Porque se não for para ficar perto de Deus, eu quero ficar então na minha casa e busco na minha casa, e Deus vai estar aqui na minha casa. E essa é a minha preocupação sobre questão de igreja, sabe? Isso que tem que ser também para todos, mas eu não sou Deus. E graças a Deus eu não sou Deus, porque a gente, ou melhor, eu já sinto, não sei você, mas eu já sinto um certo peso quando eu quero algo, quando eu espero algo da igreja e aí a igreja não me dá, né? Por exemplo, amigos, pessoas que eu posso chamar de irmãos, família e tal. Eu tenho isso e eu tenho uma tristeza tão profunda sobre isso, porque eu vou para essa igreja e não me sinto em família, eu não me sinto conectada com o corpo, mas ainda assim, Deus é Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo de bom e de ruim dentro dessa igreja. Eu não sei. E é incrível porque a gente tem que dar mais crédito para Deus. A gente tem que confiar mais em Deus, sabe? Assim como foi com Maria, assim como foi com José, assim como foi com todos aqueles que tiveram fé, Davi, né? E todos aqueles que confiaram, desde o maior para o menor, ou desde o menor para o maior, sabe? A gente tem que isso, confiar em Deus 100%. Eu quero ter a fé de Maria, que parecia que tudo ia dar errado. O anjo aparece para ela e fala que ela iria ficar grávida. E aí imagina isso, que, sabe, se eu estivesse no lugar dela, eu ia pensar, acabou minha reputação, acabou meu casamento. Se eu estivesse no lugar de Maria, e agora acabou meu propósito, e agora o que vai acontecer da minha vida? Mas o coração dela estava em Deus. O coração dela, os olhos dela, o corpo, o espírito dela estava focado em Deus. E que assim seja conosco, e que assim seja conosco. Sabe? Que mesmo que não tá certinho, que não tá as coisas organizadas na nossa vida, que tá esse caos, esse tumulto, que estamos cheios de perguntas, ainda assim, bora falar, eis-me aqui, Senhor, seja feito conforme a tua vontade, assim como foi com Maria, assim como foi com Jesus, assim como foi com José, assim como foi com todos os teus filhos. Que a gente possa, este mês, confiar nele, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tantas perguntas e indagações, que a gente possa isso, confiar em Deus, aumentar a nossa fé, que a gente possa isso. Então, gente, eu vou ficar por aqui, que você tenha um dia abençoado por Deus, que você possa hoje ler sua Bíblia e Deus falar de forma específica para você, com amor, com revelação, com verdade.
e que Ele te dê ânimo e esperança por meio da palavra dele. Que a gente possa, hoje e sempre, estar com Deus. Hoje e sempre. Então, fiquem com Deus e até a próxima.